Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Daniel, o capítulo 2, o versículo 22 e o versículo 23. Daniel, o capítulo 2, o versículo 22 e o versículo 23. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um pedacinho da história da irmã Tatiana e também testemunho, né, meus irmãos? Porque a nossa história é testemunho. E quando Deus manda, a gente tem que fazer o que Ele manda, a gente tem que obedecer. Então, quando o papai manda, a gente tem que obedecer. Porque tem que ser o que Ele quer, né, meus irmãos? Não é o que eu e você quer. Quando Ele manda a gente falar, a gente tem que falar o que Ele manda. Depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar contar aqui né, um pedacinho da minha história, testemunho para os meus irmãos, né? E eu queria que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra, através do meu testemunho. E por último, eu vou deixar um louvor da harpa cristã para encerrar. O número 15 da harpa cristã. Amém, meus irmãos? E a palavra, Daniel, o 2, o 22 e o 23. E depois da palavra, eu vou deixar, né? Um pedacinho do meu testemunho, da minha história. Que a gente tem que fazer o que Deus manda, né, meus irmãos? Quando, né? O papai manda falar, a gente fala. Que quando ele manda falar, ele se responsabiliza. Mas que você somente faça o que ele manda. Porque quando ele manda, meus irmãos, ele se responsabiliza. Então, quando o papai mandar você falar algo, que você fale, que você não tenha medo. Porque quando ele manda, meus irmãos, ele se responsabiliza. Porque o inimigo faz de tudo, meus irmãos, para intimidar-me a você. Para que você não venha falar o que Deus quer que a gente fale, mas que você fale. Quando o papai manda, ele se responsabiliza. E que você não tenha medo de falar o que o papai manda. Oh, aleluia. Oh, glória. E depois da palavra, meus irmãos, a muita vai falar, né? O que o papai quer que eu fale. Porque quando ele revela, meus irmãos, né? Tá revelado. E quando ele manda você falar, que você fale. Que você não tenha medo. Abra a boca e fale. Oh, aleluia. Oh, glória. Amém, meus irmãos? Oh, glória. Daniel 2, o 22 e o 23. E diz assim, meus irmãos, o 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e o que e o com ele mora a luz. O 22. O Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Só até aqui, meus irmãos. Oh, glória, aleluia. Deus é aquele, meus irmãos, o Deus que vocês se vimos, que revela o oculto, o profundo, o escondido. Quando você anda na verdade, meus irmãos, não tem nada que fique escondido, não tem nada que fique em oculto, porque Deus ele revela, meus irmãos. Oh, aleluia, oh, glória, porque Deus, meus irmãos, onde tem mentira, Deus não trabalha não. Onde tem engano, Deus não trabalha não. Para Deus operar na tua vida, meus irmãos, toda mentira tem que cair por terra, todo engano tem que cair por terra. E nessa noite, meus irmãos, já caiu por terra. O engano da tua vida, a mentira da tua vida, já caiu por terra. Porque Deus é verdade, meus irmãos. Onde tem mentira, Deus não trabalha não. Onde tem engano, Deus não trabalha. Para ele trabalhar, meus irmãos, ele tem que mostrar para mim, para você, o engano, a mentira. Porque Deus é verdade, meus irmãos. E não tem nenhuma mentira, meus irmãos, que fique, né, escondida por muito tempo. Porque Deus, ele revela, meus irmãos. Deus, ele revela. Passa o tempo que for. Mas Deus, ele sempre vai mostrar, meus irmãos, a verdade. Porque Deus é verdade. Aleluia. Não tem nada que esteja escondido, meus irmãos, em oculto, que Deus não revele. Quando você faz a vontade dele, quando você anda na verdade, quando você obedece a ele, ele revela, meus irmãos, o oculto e o profundo. Ele mostra para mim, para você. Oh, aleluia. E quando ele mostra, meus irmãos, para mim, para você, muitos querem tirar você como louco, como louca. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Mas que você, meus irmãos, faça o que Deus manda. Porque quando ele manda, ele se responsabiliza. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque quem está na mentira, meus irmãos, quem está no engano, quando Deus revela, jamais vai querer, né? Ser desmascarado. Aleluia. Porque quando Deus revela, meus irmãos, quem está na mentira, quem está no engano, diz, né? Quando Deus usa mesmo você para falar, diz que é mentira. Quer chamar você de louco, de louca. Aleluia. Mas que você, meus irmãos, faça o que Deus manda. Quando ele revelar, quando ele mostrar para mim, para você, que ele quiser usar minha você para entregar, que você entregue, que você não tenha medo, que você não seja covarde. Oh, aleluia. Aleluia. Porque Deus é verdade, meus irmãos. Deus não é engano, não. Deus não é mentira, não. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que fazem coisas nos escondidos, né? Nos ocultos. E acho que vai ficar, né? A vida toda escondido. Fica não, meus irmãos. Fica até por um certo tempo.
Mas chega um tempo que Deus revela. Deus prepara a mim a você para revelar, para mostrar. Porque tem que ter uma preparação, meus irmãos. Porque jamais Deus vai mostrar para mim, para você, as coisas que estão escondidas de qualquer jeito. Ele nos prepara. A preparação é o deserto, é o vale, é a tempestade, é o processo. O processo dói, machuca, mas nos ensina. Porque muitas das vezes você não entende por quê. Tanta luta, tanta tempestade, né? Tanta perseguição, tanta calúnia, tanta pedrada. Oh, aleluia. Porque é preparação, meus irmãos, de Deus na tua vida. Ele nos preparando para nos mostrar o oculto e o profundo. Tem que ter a preparação, meus irmãos. Senão você não aguenta. Primeiro ele nos prepara, nos fortalece. Aleluia. Aleluia. Porque o deserto que você passa, meus irmãos, é preparação, é uma escola. É para nos amadurecer, é para nos fortalecer. Para quando Deus mostrar para mim, você, a verdade. Para quando Deus querer mostrar para mim, para você, meus irmãos, que está escondido. Para mim você suportar, para mim você aguentar. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, glória. Deus, ele nos prepara, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. E muitas das vezes você não entende por quê. Porque, meu Deus, tanta luta, tanta prova, tanta perseguição, tanta calúnia, tanta pedrada. É porque é a preparação, meus irmãos, de Deus na minha na tua vida. Ele nos preparando para nos mostrar o oculto e o profundo, para nos mostrar o que está escondido. Porque Deus, ele é verdade, meus irmãos. Deus não é engano, não. Porque muitos acham que vai enganar você a vida toda. Mas não engana não, meus irmãos, a vida toda não. Porque um dia sempre a verdade vem à tona. Um dia Deus sempre revela para mim e para você. Mas primeiro ele nos prepara para nos mostrar. Porque muitos, meus irmãos, acham que vai ficar escondido. Vai esconder de mim e de você as coisas a vida toda. Mas não, meus irmãos, porque nosso Pai, ele revela. Nosso Pai, ele nos mostra. Aleluia. Quando você faz a vontade dele, quando você, né, é obediente, quando você anda na verdade, ele mostra, meus irmãos. Não tem nada que ele não revele para mim e para você. Ele revela. Oh, aleluia. Pode passar o tempo que for, meus irmãos, mas ele revela. Aleluia. Porque primeiro ele nos prepara, meus irmãos, para mim você suportar. Oh, aleluia. Porque a pancada foi grande, meus irmãos, mas a estrutura é maior. A estrutura é maior do que a pancada. Porque senão você não suportava. Oh, aleluia. Por isso, meus irmãos, Deus permitiu você passar por tudo que você passamos. Ser desprezado, ser humilhado, ser desamparado, ser caluniado, ser perseguido. Foi Ele preparando a mim a você, para você suportar. Porque senão você não ia suportar não, meus irmãos. Quando Ele mostrasse para você a verdade. Porque por isso que Ele nos preparou primeiro. Porque ninguém amadurece sorrindo não, meus irmãos. A gente só amadurece no sofrimento. Aleluia. Por isso que foi muito sofrimento, meus irmãos, na minha tua vida. E aí você não entendia por quê. Por quê, meu Deus, por quê? Que aí você não quer entender por quê. Somente agradeça a Ele. Agradeça por tudo que você passou e está de pé, firme e forte, na presença dEle, falando do amor dEle, falando que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Então que eu e você, meus irmãos, nunca reclame, nunca murmure, nunca questione. Se você está passando por algum problema, por alguma situação difícil, agradeça ao Senhor. Porque, né? Agradeça. Porque a gente não entende agora, mas amanhã você vai entender, meus irmãos. Eu não entendia por quê, mas agora eu entendo por quê. Eu dizia, meu Deus, né? Só, né? Ficava questionando, por quê, meu Deus, por quê? Porque nós somos seres humanos, meus irmãos. Quando a gente está passando por situação difícil, a gente nem questiona. Por quê, meu Deus, por quê? Porque a gente não entende. Mas que você não quer entender. Que você somente adore e obedeça. Porque depois você vai entender. Porque a irmã Tatiana agora está entendendo por quê. Foi tanta calúnia, tanto desprezo, tanta humilhação, tanta zombaria. Mas eu suportei, meus irmãos. Eu venci. Porque Deus estava comigo em todo momento. Ele nunca me deixou. Ele nunca me desamparou. Porque todos me deixaram. Todos me desampararam. Mas o meu Deus sempre esteve comigo em todos os momentos. Por isso que eu venci. Por isso que eu suportei passar por tudo. E estou aqui de pé, firme e forte. Porque Ele sempre esteve comigo. Ele nunca me abandonou. Todos me abandonaram. Todos me desprezaram. Mas o meu Pai não. Esteve comigo em todos os momentos. Me dando força. Me segurando a minha mão. Me amparou a vida toda. Oh, aleluia. Porque a irmã Tatiana, meus irmãos, sempre me senti desamparada, excluída. Eu dizia, por quê, meu Deus, por quê?
Eu só faço bem, só, né? Aí as pessoas, né, me tratam mal porque não entendia por quê. Eu sempre, né, fiz o bem, sem olhar quem, meus irmãos, até hoje. Por mais que eu saiba que a pessoa não gosta de mim, mas eu sempre faço bem. Mas hoje eu entendo por quê, meus irmãos. Quando você tem a presença, a gente incomoda. Quando você somos escolhidos, a gente incomoda. Quando você somos luz, a gente incomoda. Porque quem está na verdade, na mentira, meus irmãos, quem está no engano, não gosta da luz, porque é treva. E você somos luz, meus irmãos. Quando você somos luz, a gente incomoda. Até os de casa, meus irmãos, se incomoda comigo, com você. Fica contra mim, a você. Se levanta contra mim, contra você. Porque nós somos luz. Quando você somos luz, a gente incomoda. Porque quem está no engano, meus irmãos, quem está na mentira, quem está no pecado, oh, aleluia, não aceita que você somos luz. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, oh, glória, aleluia, Jesus, aleluia, oh, glória, aleluia, aleluia. Mas não tem nada, meus irmãos, que esteja escondido, que esteja em oculto, que Deus não revele. Ele revela, meus irmãos. Passa o tempo que for, mas Ele revela. Porque primeiro Ele nos prepara. Porque Ele sabe se mostrar para mim, para você antes, e você não vai suportar, e você não vai aguentar. Primeiro Ele prepara-me a você. A preparação dói, machuca, mas nos ensina, nos amadurece. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Eu só tenho a agradecer, meus irmãos, a Deus, por tudo que eu passei. Toda dor, todo sofrimento, toda lágrima que eu derramei. Eu só agradeço a Deus. Porque agora eu entendo por quê. Foi tanta rejeição, tanta humilhação, tanto desprezo na minha vida. Eu agora entendo por quê. Porque Deus, Ele escolheu a mim e a você, meus irmãos. Ele nos escolheu. Porque muitas das vezes a gente não entende por quê, tanta rejeição, tanto, né, desprezo, tanta humilhação. Porque a gente somos escolhidos, meus irmãos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque nem todos querem fazer a vontade do Pai. Mas quando você faz a vontade do Pai, meus irmãos, a gente incomoda. Por isso que você incomoda, meus irmãos, porque nós somos diferentes. Porque nós somos luz. E quando você é luz, quem é treva não vai gostar de mim, de você. Não que você faça mal para elas, porque ela não gosta. Porque está na mentira, está no engano, está no pecado, no lamaçal, na sujeira. E ele sabe que você é luz. Ele sabe que você anda na verdade. Aleluia. Aí se vira, né? Se volta contra a gente, né, meus irmãos? Fica contra a gente. Sem a gente fazer mal nenhum. Pelo contrário, a gente só ajuda, a gente só dá amor. Né? Mas ele se volta contra a gente, se vira contra a gente. Né? Cria ódio da gente sem causa nenhuma. Sem eu e você ter feito mal nenhum. Mas porque nós somos luz, meus irmãos. Nós somos luz. E quem é luz incomoda. Aleluia. 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 Porque muitas das vezes eu perguntei para Deus, meu Deus, por que, Jesus? Eu não faço mal para ninguém. Não que eu seja santa, santo só o Senhor. Eu sou falha, sou pecadora, mas eu sempre procuro fazer, né, o bem, sem olhar quem. Né? E por que tanta raiva de minhas pessoas? Pessoas que você olhar assim, né? Você olhar assim, a pessoa olhar para você com cara feia, você não entende nem por quê. Meu Deus, por quê? Eu não fiz nada com a pessoa. É por causa da... Nós somos luz, meus irmãos. Por causa do brilho que a gente tem. Incomoda. Quem é treva, quem é escuridão, quando você é luz, a gente nem incomoda. Porque o brilho que a gente tem, meus irmãos, incomoda. Quem é treva, quem anda na escuridão. Porque eu e você somos luz. Onde você chega, né, meus irmãos? Né? Nós somos luz. E quem é treva não gosta da luz. Faz de tudo para querer destruir a minha você. Faz de tudo para calar a tua voz. Faz de tudo para querer, né? Tirar você de cena. Mas não tira não, meus irmãos. Não cala a tua voz, não. Porque Deus escolheu a você. E você somos escolhidos. E você somos ungidos. E ninguém pode calar a você, não, meus irmãos. Aleluia. Porque Deus escolheu a você. E ninguém pode calar a você, não, meus irmãos. Ninguém. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Agora, meus irmãos, a irmã Tatiana vou contar um pouquinho, né, um pedacinho da minha história, né? Testemunho, né, meus irmãos? Testemunho. Quando Deus manda, a gente tem que, né, obedecer e fazer o que Ele manda. Oh, glória, aleluia. Né? O dia todo eu não gravei, né, meus irmãos? Porque eu tava, me preparando para, né, gravar agora à noite. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou falar, Jesus? Né? E também eu tava, né, porque não é fácil, né, meus irmãos? Quando Deus mostra as coisas pra gente, né? Eu tava, né, aleluia, né? Esperando dar mais um pouquinho, né, de força, né, pra mim, né, poder gravar. Porque não é fácil não, né, meus irmãos? Só nós sabemos, né? Mas por mais que doa, meus irmãos, mas é sempre a melhor verdade. Por mais que ela doa, mas a verdade sempre é o melhor. Porque mentira, meus irmãos, né?
Mentira, né? Não é de Deus, não. Engano não é de Deus, não. Por mais que a verdade doa, mas é melhor a verdade. Porque papai é verdade. E papai mostrou para irmã Tatiana a verdade. Porque eu fui enganada, meus irmãos, há muitos anos da minha vida. A minha vida foi engano. Aleluia, Jesus. Eu fui enganada. A minha vida foi engano. Mas papai me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Papai me mostrou, meus irmãos, que estava escondido. Sofri muito, meus irmãos, mas estou aqui de pé, firme e forte, para adorar esse Deus maravilhoso e agradecer a Ele todos os dias, por tudo. Aleluia! Só tenho a agradecer, meus irmãos, porque todo o sofrimento que você passar por Ele, vale a pena. Vale a pena, meus irmãos, porque o que Ele passou por mim, por você naquela cruz, nada que você passe, nós vamos pagar, né? O que Ele fez por nós. Nada que você faça por Ele, né, nós vamos pagar. Porque o que a gente passa, meus irmãos, não se compara ao que Ele passou naquela cruz. Ele sofreu tanto por nós, sendo inocente, sendo santo. E aí você sendo falho, pecador. Muitas vezes a gente sofre, né? Tá sofrendo uma coisinha de nada, a gente fica, né? Ai, meu Deus, por quê? Por quê? Ele sofreu sendo santo. Imagine você sendo falho, pecador. A gente tem que sofrer, porque no mundo teria aflições. Mas tem bom ânimo, porque ele venceu, nós também vamos vencer. Porque a irmã Tatiana está aqui para dizer que eu venci. Eu venci, meus irmãos. Eu venci. Eu estou aqui para dizer que eu venci. Porque meu Deus estava comigo o tempo todo. Nunca me deixou, nunca me abandonou, nunca me desamparou. E por isso que eu venci. Porque Ele estava comigo. Porque Ele guerreou por mim. Porque Ele pelejou por mim. Porque Ele nunca permitiu que o inimigo tocasse em mim. Porque tudo que o inimigo queria, meus irmãos, era tocar na irmã Tatiana. Mas Deus nunca deixou. Aleluia. Deus nunca permitiu que Ele tocasse em mim. Aleluia. Aleluia. Por isso que a fúria é grande, meus irmãos. Porque Ele sabe que Deus me escolheu desde o ventre para falar do amor de Deus. E Ele vai gostar disso, meus irmãos? Ele vai se agradar? Sabendo que Deus escolheu a você desde o ventre para falar do amor de Deus. Você acha que Ele ia se agradar de mim, de você? Vai fazer de tudo para destruir a mim e a você. Aleluia. Mas não consegue não, meus irmãos. Porque quem Deus escolheu, quem Deus ungiu para falar do amor dele, ninguém pode destruir. Ninguém pode tocar. Porque Deus não deixa, meus irmãos. Oh, aleluia. Agora vamos lá, meus irmãos. Oh, glória, aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, glória. A irmã Tatiana, meus irmãos. Oh, aleluia. Eu venho de uma família, meus irmãos, que, né? A minha mãe, né? Que eu achava que era minha mãe, mas não é minha mãe de sangue. Mas eu achava que era minha mãe de sangue, né? Tem problema psiquiátrico, né? E sempre foi luta, meus irmãos, para me cuidar dela, né? Só vivia mais internada do que em casa. E eu sempre, né? Lutando com ela, né? Para internar, né? E a luta foi grande, meus irmãos, né? Até hoje, né? Mas Deus é fiel. E eu sempre pensei que ela era minha mãe, mas não é minha mãe, né? E tem minha avó também, que me criou, né? Mas só que a minha avó que me criou, que é minha mãe. Só que eu não sabia que minha avó era minha mãe de sangue. Mas Deus me revelou. Eu achava que minha avó era minha avó. Mas não, meus irmãos. A minha avó que me criou é minha mãe de sangue. E eu tinha ela como vó, né? Mas ela era minha mãe de sangue. E eu cuidei dela, né? Até o fim. Estava acamada, né? Eu cuidei dela, né? Deus recolheu, né? Mas eu cuidei dela até o fim. E ela faleceu, né? Fez 4 anos. E eu achava que ela era minha avó. Mas eu tinha ela como mãe. Porque eu dei amor a ela, cuidei dela, né? Porque o amor que eu tinha por ela, meus irmãos, era tão grande, né? Que eu nunca consegui chamar a mãe que eu achava que era minha mãe de mãe. Eu tentava, mas eu não conseguia. Queria chamar a mãe que eu achava que era minha mãe de mãe, mas eu nunca consegui. Porque o amor que eu tinha pela minha avó era tão grande, eu dizia, meu Deus, como ela me criou, né? Eu tinha ela como mãe e vó. Mas só que eu não sabia que ela era minha mãe de sangue. E agora sei que ela era minha mãe de sangue. Né? A minha avó, né, que eu achava que era minha avó, era minha mãe de sangue e eu não sabia. Mas Deus me revelou que a minha mãe era minha avó. Minha mãe de sangue biológica. Não é a minha mãe que me criou. Né? A mãe que eu achava que era minha mãe. Que é a Ana. Não, minha mãe é a Maria. Que eu, né, achava que era minha avó. E a irmã Tatiana foi enganada, meus irmãos. Né? Porque o inimigo é sujo. Desde o ventre, né? Eu nasci tendo a minha avó como vó. Mas só que minha avó é minha mãe biológica. Né? Ela me criou, eu chamava ela de vó, eu chamava ela de mãe.
porque eu tinha ela como mãe, mas eu não sabia que ela era minha mãe biológica. E ela é minha mãe de sangue. E minha mãe que eu achava que era mãe, não é minha mãe de sangue. E Deus me revelou, meus irmãos, porque Deus ele revela. Eu fui criada com a minha avó e não sabia que minha avó que me criou era minha mãe de sangue. Mas Deus, papai é aquele que revela. Ela faleceu, né? Eu cuidei dela até o fim. E sempre tive ela como mãe. Porque eu tinha um amor por ela tão grande que eu nem, né? É um amor, meus irmãos, que eu digo, meu Deus. Eu nunca consegui chamar a mãe que eu achava que era minha mãe de mãe. Por mais que eu me esforçava para chamar ela de mãe, mas eu não conseguia. Eu chamava a minha avó de mãe. Porque no fundo, meus irmãos, a irmã Tatiana já sabia. Eu sentia que era minha mãe. Mas só que eu estava enganada, porque, né? Não podia ter a certeza. Mas no fundo, lá dentro eu sentia que era minha mãe. Porque, né? Era um amor. Um amor que eu tinha. Cuidei dela com todo amor. Ela ficou acamada. Eu cuidei dela até o fim, meus irmãos. Desde o início. Deus levou ela e eu cuidei dela. Eu com meu bebê e cuidando dela. Que ela partiu, né? Quando ela partiu, meu filho tinha 7 meses, o Samuel. Meu filho agora vai fazer 4 anos. Mas ela alcançou meu filho, né? E eu não sabia, meus irmãos, que a minha avó era minha mãe de sangue. Me enganaram a vida toda. Mas Deus é aquele que revela, meus irmãos. E Deus me revelou. E eu estou feliz, porque agora eu não estou mais enganada, meus irmãos. Porque o engano acabou. Porque quando você serve, meus irmãos, um Deus, né? Que você anda na verdade, que você obedece, que você renuncia. Ele mostra, meus irmãos, o oculto e o profundo. Não tem nada que fica escondido. E ele me revelou, meus irmãos, que minha avó, que eu achava que era minha avó, é minha mãe de sangue. Aleluia. Sofri, meus irmãos. Foi fácil, não. Esses dias aqui eu digo, meu Deus, né? Só que ele estava me preparando para me falar, né? Gravar. Porque eu não podia falar antes. É só quando ele manda. Tem que ser obediente. Ele me revelou, meus irmãos. Ele me preparou hoje para, né? Para gravar e para falar a verdade. Aleluia. Doeu, meus irmãos. Porque me tiraram, né? O direito de chamar minha mãe de mãe. Aleluia. E ela aceitou isso, né? Porque ela poderia falar que eu era filha dela. Mas ela, né, me enganou também. Se permitiu ser usada pelo maligno para me enganar. Para dizer que eu era neta. Mas quando na verdade eu sou filha. O inimigo é tanta fúria na vida da irmã Tatiana, meus irmãos. E desde pequena, desde o ventre, né? Ele me tirou o direito de, né, de saber que minha mãe era minha mãe de sangue. Eu convivi com a minha mãe, com a minha avó, achando que ela era minha avó. Mas eu chamava ela de mãe, porque lá dentro, no fundo, eu sentia um amor por ela tão grande. Eu sempre cuidei dela com amor, como mãe. Porque eu sentia. Eu dizia, meu Deus, por que eu não consigo chamar a minha mãe de mãe? Que eu achava que era minha mãe. Porque no fundo, meus irmãos, né, eu já sabia. Né? Só que eu não tinha certeza, não podia falar, né? Porque é tudo no tempo de Deus. Deus me preparou para revelar a verdade. Porque Deus é verdade, meus irmãos. Deus não é mentira, não. E Deus me revelou, meus irmãos. Fiquei feliz, ao mesmo tempo um pouco triste. Né? Porque eu fui enganada a vida toda. Vou fazer 40 anos, agora em fevereiro, dia 10. E eu fui enganada. Me enganaram. Me tiraram o direito de, né, de chamar minha mãe de mãe. De saber que minha mãe era mãe. Chamar, eu chamava. Porque ela me criou, né? Eu tinha ela como vó e mãe, mas me tiraram o direito de saber que ela era minha mãe biológica. Eu enterrei ela como, né? Sem saber a verdade. Mas agora eu sei, meus irmãos. Porque tudo era no tempo de Deus. Não era no nosso tempo, não. Porque Ele é aquele que mostra, meus irmãos, o oculto e o profundo. E eu sofri muito, meus irmãos, né? Por ter uma mãe, né? Doente, né? Que sempre se internava. Eu dizia, meu Deus, por quê, meu pai? Porque o Senhor não cura ela logo, não liberta? E Deus falou para mim, filha, como é que eu vou libertar quem não quer ser liberto? Eu digo, meu Deus, liberta, pai. Estou cansada de buscar tanto o Senhor, né? Não liberta, por quê, pai? E Deus me respondeu, meus irmãos, filha, eu não vou libertar quem não quer ser liberto, não. Para me libertar, tem que querer. Porque eu sempre sofri, meus irmãos, né? Com a mãe que eu achava que era minha mãe, sempre se internando, né? Eu para internar ela, né? Eu dizia, meu Deus, meu pai, liberta, pai. Chega de vergonha. Tanta vergonha, meu pai. Eu sirvo o Senhor, eu sou tua serva, eu faço a tua vontade, eu te obedeço. Porque você não liberta? E ele me respondeu, meus irmãos, filha, eu não vou libertar quem não quer ser liberto, não. Para me libertar, tem que querer. Mas eu sei até onde você suporta. Quando eu ver que você não suporta mais, eu preparo e levo. Para dar descanso para você.
Porque eu sei até onde a minha filha suporta. E eu sempre perguntando, meus irmãos, sempre questionando. Me dava uma tristeza, dizendo, meu Deus, por que, meu pai? O Senhor não liberta logo? Por que, pai, tanta vergonha? Oh, pai, liberta! Eu buscando, meus irmãos, não perder um culto. Segunda, quarta, sexta, domingo, na casa do Senhor. Campanha mais campanha, mas tá tendo nunca perder. Ainda gravando meus vídeos em casa. Digo, meu pai, por que, Jesus? Liberta, pai. E ele falou comigo, meus irmãos, não vai libertar quem não quer ser liberto, não. Né? E eu querendo que Deus libertasse ela, né? Porque queria que Deus libertasse, mas nem assim não, meus irmãos. Para Deus libertar-me é você tem que querer. Você tem que dar o primeiro passo e falar com ele que quer ser liberto. Mas ela não quer ser liberta, meus irmãos. E agora eu entendo por quê. Aleluia. Mas agora, meus irmãos, eu agradeço a Deus que eu não estou mais enganada. Que Deus me mostrou a verdade. Porque eu sofri muito. Aleluia. Muitos zombaram de mim. Diziam, a filha da louca. Que o povo zomba, meus irmãos. Tem muitas pessoas que zombam. Que mangam de mim de você. Porque sabe que você é uma mulher de Deus. Sabe que você somos um homem de Deus. E manga da gente. Olha a filha da louca. Né? Aleluia. E eu né, sem entender. Meu Deus, por que você não liberta, pai? Chega de vergonha. Mas papai falou comigo, meus irmãos. Tremendamente. Que não vai libertar quem não quer ser liberto, não. Para Deus libertar, ela tem que querer. E a gente tem que falar a verdade, meus irmãos. Né? A gente tem que falar a verdade. Né? Porque é minha mãe, né? Que eu vou dizer que, né? Tem que falar a verdade. Deus não libertou porque ela não quer ser liberta. Né? Mas agora eu sei, meus irmãos, que ela não é minha mãe de sangue. A minha mãe de sangue foi, né? A minha avó que me criou. A irmã Tatiana foi enganada, meus irmãos. Sofri muito a vida toda. A luta foi grande. Cuidar da minha avó, que eu achava que era minha avó, mas que é minha mãe de sangue. Cuidar da minha mãe, que eu achava que é minha mãe, mas não é mãe, né? De sangue. Ainda tem meu tio também, que é especial, né? E tem o meu filho. Aleluia, mas eu sempre cuidei de todos, meus irmãos. Porque Deus sempre me deu força. E eu sempre cuidei de todos. Aleluia. Minha avó, né? Deus recolheu, que era minha mãe, né? Que é minha mãe de sangue, eu achei que era minha avó, mas é minha mãe de sangue. Deus recolheu. Agora tem meu filho. Tem a minha mãe, que, né? Não é minha mãe de sangue, mas, né? É mãe, né? Mas não é de sangue. E tem meu tio. E Deus me revelou. E eu agradeço a Deus por ele ter me revelado. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque Deus é verdade, meus irmãos. O engano, né? Não vem de Deus, não. E não tem, né? Nada que esteja em oculto que Deus não revele. Aleluia. Sofri muito, meus irmãos. Sofri muito, né? Mas estou aqui de pé, firme e forte. E só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu passei. E estar na presença dEle, fazendo a vontade dEle. Oh, aleluia. Porque esse espaço que Deus me deu aqui, meus irmãos, né? Aqui no YouTube, é um ministério. Ele me deu até o nome. Nova Esperança. Mas no canal tá como, né? Tatiana Luiza. Mas é, né? Mas Deus me deu até o nome, meus irmãos. É o Ministério Nova Esperança. Deus me abençoe com esse espaço. E só tenho a agradecer a Deus, meus irmãos. Por isso que a fúria do inimigo é grande na vida da irmã Tatiana. Aleluia. Ele se levanta, meus irmãos, 24 horas. Usa os de casa. Né? Para vir contra mim e contra você, né, meus irmãos? Aleluia. Mas agora o engano acabou, meus irmãos. Na vida da irmã Tatiana. Deus já derrubou por terra todo engano. Porque Deus é verdade. Eu queria muito, meus irmãos, saber que minha mãe, né? De sangue, né? É minha avó, é minha mãe. Ela é com vida. Deus me mostrou agora a verdade. Mas eu agradeço a Ele que Ele me mostrou. Porque é como Ele quer, não é como a gente quer. E eu não tive esse privilégio, né? De saber a verdade, ela com vida. Ele recolheu, mas agora Ele mostrou a verdade. Porque primeiro Ele me preparou. Porque Ele sabia, se Ele falasse antes, eu não ia suportar. Porque Deus, Ele nos conhece, meus irmãos. Ele conhece a minha a tua estrutura. Ele sabia, se Ele não preparasse a minha você não ia suportar. Porque dói, meus irmãos. Você ser enganada, dói. Você ser traída, dói. E foi muito engano na vida da irmã Tatiana, meus irmãos. Foi tanto engano que só Deus na minha vida. Pessoas que eu ajudei, pessoas que eu só fiz o bem. Me enganaram, me traíram. Oh, aleluia. Eu sofri muito. Mas serviu de aprendizado, meus irmãos. Testemunho. E para amadurecer a irmã Tatiana. Porque a irmã Tatiana, meus irmãos, era uma pessoa muito ingênua. Uma pessoa que confiava em todo mundo. Eu achava que todo mundo era igual a mim. Mas nem todo mundo é igual a gente não, meus irmãos. Eu e você conhecemos, a gente conhece a gente mesmo.
Nós nos conhecemos. Mas o outro a gente não conhece, não. É só Deus que conhece. Eu pensava que as pessoas, né, tinham um coração bom. Tem pessoas que têm um coração bom, meus irmãos. Mas tem pessoas que têm um coração perverso. Que têm um coração, né, que é maligna. Pessoas que são má, meus irmãos. Que são perversas. Que dá brecha para o inimigo entrar e fazer morada, né? E ser usada pelo maligno. Pessoas que se permitem ser usadas por ele, meus irmãos, pelo maligno. Para fazer o mal para mim, para você. Para querer destruir a minha você. Aleluia. Mas eu pensava, meus irmãos, né? Que as pessoas eram boas. Tem pessoas boas, mas tem pessoas que são má. Tem pessoas que são ruins. Tem pessoas que são perversas. Aleluia. E a gente tem que acordar, meus irmãos. E a irmã Tatiana acordou. Eu acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu sofri muito, porque eu confiei demais. Confiei demais. Me doei demais. Me entreguei demais. Né? A quem não mereceu. A quem não valorizou o que eu fiz. Mas eu fiz, meus irmãos, e não me arrependo. Aleluia. Mas o que importa agora é que a irmã Tatiana, né? Agora aprendeu. Ajudar eu ajudo, meus irmãos, se precisar de mim. Mesmo que me magoou, que me feriu, que me enganou, que me traiu, que me apunhalou pelas costas. Precisar de mim, eu ajudo. Aleluia. Mas sabendo da verdade, meus irmãos. Porque antes eu era engano, mas agora não, agora eu sou verdade. Porque Deus, ele é verdade. E foi muito engano na vida da irmã Tatiana, meus irmãos. Eu fui enganada a minha vida toda, praticamente. Foi muito engano. Vou fazer 40 anos, mas a minha vida foi praticamente só engano. Só mentira. Aleluia. Aleluia. Mas eu venci, meus irmãos. Sofri muito, mas eu venci. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. Por Ele sempre estar comigo em todos os momentos. Porque se não fosse Ele na minha vida, eu não estava aqui de pé para contar para vocês. Foi muito sofrimento, meus irmãos. Eu ficava me perguntando por que, meu pai? Tanto desprezo, por que tanta humilhação, por que tanta zombaria? Parecia mais que eu tinha uma doença contagiosa, meus irmãos. As pessoas não queriam estar perto de mim. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia. Mas valeu a pena, meus irmãos. Todo desprezo, toda humilhação, todo engano, toda mentira. Porque agora eu sou verdade. E eu venci. Aleluia. Só tenho a agradecer a Deus por tudo, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Porque o engano acabou, meus irmãos. O engano acabou da vida da irmã Tatiana. Aleluia. Agora eu sei que minha avó não era só minha avó, era minha mãe de sangue. Agora eu sei, meus irmãos, de tudo. Aleluia. Porque a gente serve um Deus que revela, meus irmãos. Muitos sabiam, mas não me contaram. Porque muitos queriam que, né, eu tivesse a minha mãe, né, como mãe. Aqui, né, tem problema. Não queria que eu tivesse uma mãe, né, boa. Porque muitos, meus irmãos, queriam que eu ficasse igual ela. Louca. Mas isso eles não vão ver nunca, meus irmãos. Porque o inimigo é sujo. Né? Pessoas que se permitem ser usadas pelo maligno. Para tirar a minha tua paz, tirar o meu teu sossego. Para querer ver você louca. Mas não vê não, meus irmãos. Porque a fúria do inimigo é grande na vida da irmã Tatiana. Tudo que o inimigo queria, meus irmãos, era ver a irmã Tatiana louca. Fez de tudo para me enlouquecer. Se aproveitar para dizer assim, ela tem uma mãe doida, né? A mãe louca. Vamos dizer que ela também é louca. Mas o inimigo, meus irmãos, perdeu. O inimigo foi envergonhado. Porque agora a irmã Tatiana sabe que eu não sou filha da minha mãe, que eu achava que era minha mãe. Porque o inimigo se aproveitava disso. Ela tem uma mãe louca, vamos dizer que ela é louca. Aleluia! Oh, glória! Se aproveitou muito, meus irmãos, o inimigo disso. Porque quando Deus me mostrava a verdade, quando Deus me revelava a verdade, que me usava para falar, muitos me tiravam como louca. Porque quem está no pecado, meus irmãos, quem está no lamaçal, na sujeira, na imundícia, quando Deus revela para mim, para você, e usa a minha você para falar, quem está no pecado, na sujeira, vai chamar você de louca. Porque não quer ser descoberto, porque não quer ser desmascarado. Mas quando Deus revela, meus irmãos, está revelado. Quando Deus fala, está falado. Porque quando Ele manda você falar, Ele se responsabiliza. E quando Ele quiser usar a minha você para falar, que você fale. Que você não seja covarde. Entrega o que Ele manda. Não tenha medo. Não temas. Porque quando Ele manda, meus irmãos, Ele vai na tua frente. Deixa o gigante com Ele. Deixa o inimigo com Ele. Que Ele trata do gigante, do inimigo. Que você somente obedeça. Entrega o que Ele manda. Porque quando Ele manda você falar, Ele vai na tua frente. E Ele vai permitir que nenhum mal toque em você.
Porque muitas das vezes você quer se acovardar. E você quer ter medo de entregar o que Deus manda. Mas que você entregue, não tenha medo. Por isso que a fúria do inimigo é grande, meus irmãos, na vida da irmã Tatiana. Porque ele sabe que a irmã Tatiana entrega o que Deus manda. Ele sabe que eu não tenho medo de entregar. Porque os covardes que voltam, meus irmãos, Deus conta com os corajosos. Aleluia! O inimigo fez de tudo, meus irmãos, para me tirar de cena, para acabar comigo. Mas eu estou aqui, porque o inimigo foi envergonhado. Porque olha eu aqui. Ele pensou que eu tinha desistido, pensou que eu tinha morrido, mas olha eu aqui. Aleluia! Viva, viva, meus irmãos, mais viva do que nunca. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Jesus! Aleluia! Envergonhado está o inimigo, meus irmãos. Porque ele foi envergonhado. Ele caiu por terra. O gigante, o inimigo. Aleluia! Porque o Deus que você serve, meus irmãos, é verdade. Aleluia! 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 Porque de onde Deus tirou a mim e a você, meus irmãos, não foi para você brincar, não. Deus tirou você do pecado, do lamaçal, da sujeira. Foi para você, né, ser um verdadeiro adorador. Por isso que a fúria do inimigo é grande na minha, na tua vida, meus irmãos. Porque ele sabe que você não volta mais pro pecado. Que você não volta mais pro lamaçal. Por isso que a fúria é grande na tua vida. Porque ele sabe que ele perdeu. Aleluia! E se levanta 24 horas para querer destruir a minha você. Mas deixa ele se levantar, meus irmãos. Porque quanto mais ele se levanta, maior a queda. Porque você tem dono. Aleluia! 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 Acabou o engano, meus irmãos. A irmã Tatiana está feliz. Sofri muito, meus irmãos. Só Deus sabe que eu sofri. Mas estou aqui de pé. Foi muita vergonha na vida da irmã Tatiana. Muita zombaria, muita chacota. Mas acabou, meus irmãos. Porque o inimigo ele foi envergonhado. O gigante já caiu por terra da tua vida. Aleluia! Deus já arrancou todo entulho do meio do teu caminho. Toda legião, toda entidade, todo demônio. Aleluia! 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 E agora Deus vai terminar, meus irmãos, a boa obra na minha tua vida. Porque quem começou a boa obra é fiel para terminar. Porque onde tem engano, meus irmãos, Deus ele não conclui a obra não na minha tua vida não. Onde tem mentira, Deus ele não conclui não a obra na minha tua vida. Para ele terminar, tem que, né? Todo engano cair por terra. O engano já caiu por terra, mentira já caiu por terra. Agora o papai vai terminar a boa obra na minha tua vida. Porque ele começou, ele vai terminar. Porque ele é fiel. Aleluia! Por isso que a irmã Tatiana não entendia por quê, meu Deus, por que, Jesus? Eu busco tanto o Senhor, faço tua vontade, eu renuncio. Por que minha vida está desse jeito? Porque tinha engano, meus irmãos. Porque tinha mentira, tinha pecado. Na vida dos meus. Não na minha vida, né? Eu sou fora, sou pecador, mas graças a Deus sempre, né, procurei estar em obediência. Mas os meus, né, meus irmãos, na mentira, no engano. Aí por isso que Deus não estava trabalhando na minha vida. Aleluia. Porque, meus irmãos, quando os nossos estão, né, no pecado, a gente paga, né, meus irmãos, por eles. Aleluia. Porque Jonas, meus irmãos, né, tiveram que tirar Jonas do barco, né? Aleluia. Mesmo assim na minha tua vida, meus irmãos. Muitas das vezes que não tem porquê, né? Tanta luta, tanta provação, tanto vento. Porque quando tem pecado, meus irmãos, Deus não trabalha não. Aleluia. Para Deus trabalhar, ele tem que mostrar o oculto e o profundo. A sujeira, a mentira, o engano. E Deus mostrou, meus irmãos. Acabou a mentira, acabou o engano. Porque Deus, ele revelou. A irmã Tatiana sofreu muito. Eu digo, meu Deus, por quê, pai? Por quê? O que eu estou fazendo? Onde eu estou errando? Fala comigo para me fazer certo. Para o Senhor operar na minha vida. Para o Senhor trabalhar na minha vida. Porque eu estou cansada, pai, de buscar tanto. De renunciar tanto. E não ver minha vida fluir, andar. Só tristeza, só dor, só sofrimento. Mas agora eu entendo por quê, meus irmãos. Porque agora acabou o engano. Agora o papai vai terminar a boa obra na minha vida porque eu creio. Porque ele é fiel. Porque agora ele acabou com o engano. Porque todo engano, meus irmãos, já bateu de retirada. Toda mentira já bateu de retirada. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia.
Obrigada, Senhor, por tudo que eu passei, por toda dor, todo sofrimento, todo desprezo, toda humilhação, toda zombaria, toda chacota. Obrigada, Senhor. Agora eu entendo por quê, Pai. Oh, aleluia! 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 Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Obrigada, Senhor, por tudo. Por me ter passado por tudo e estar aqui, firme e forte, na tua presença. Obrigada, Senhor, por estar comigo em todos os momentos, por nunca ter me desamparado. Porque todos me desamparou, meus irmãos. Todos me desprezou. Mas o meu Deus não. Sempre esteve comigo. Eu estou aqui, filha. Eu estou aqui, filha. Muitas das vezes, meus irmãos, está tendo procurava alguém, né? Para conversar. Dizer, meu Deus, não tem ninguém para me conversar. Precisava de um abraço. Não tem ninguém para me dar um abraço. Oh, aleluia. Mas eu tenho meu pai, que sempre cuidou de mim, que sempre me protegeu. Ele foi tudo para mim, meus irmãos. Foi meu pai, foi minha mãe. Foi tudo. Eu só tenho que agradecer a ele por tudo, porque ele sempre esteve comigo. Por isso que eu estou aqui de pé. Porque se não fosse ele, meus irmãos, eu não tinha suportado não. Porque foi muita dor, foi muito choro, foi muito sofrimento. Mas eu passei por tudo, meus irmãos, e estou aqui, firme e forte. Aleluia! O inimigo pensou que ia acabar comigo, mas ele se enganou. Porque olha eu aqui, mais viva do que nunca, para falar desse Deus maravilhoso, para adorar esse Deus maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus por tudo, meus irmãos, por esse espaço que ele me abençoou, né? No YouTube, para me falar do amor dele para vocês. Aleluia. Eu sou grata ao Senhor, meus irmãos, por tudo. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pelo que o Senhor já fez na minha vida e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Porque o Senhor vai terminar a boa obra na minha vida, porque o Senhor é fiel. Eu creio que tudo que o Senhor prometeu para mim, o Senhor vai cumprir, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor não é homem para que minta e muito menos homem para que se arrepender. E eu creio, Pai, que o Senhor vai cumprir na minha vida. Tudo que o Senhor me prometeu, o Senhor vai cumprir. Porque o Senhor é fiel, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Porque é no tempo do Senhor. Porque muitas das vezes a gente quer passar na frente do Senhor, meus irmãos. A gente quer, né? Se precipitar. Mas que você, meus irmãos, espere no tempo do Senhor. Que você não se precipite, não queira passar na frente dele. Porque tudo é como ele quer, meus irmãos, na minha tua vida. Não é como a gente quer. Porque se fosse por mim, meus irmãos, né? Eu ia querer não saber que minha, né? Que a minha avó era, né? Era minha avó. Eu queria saber que, né? Queria saber a verdade. Queria saber que minha avó é minha mãe. Mas eu tinha minha avó como vó, não sabia que era minha mãe de sangue. Eu queria que Deus me revelasse antes dela falecer. Mas Deus revelou agora, depois de ela falecida. Mas me revelou. O que importa é que ele revelou. Porque é no tempo dele, né? Como a gente quer. Ele revelou agora, né? Depois que ela faleceu, depois que ele recolheu. Que ela é minha mãe de sangue. Se fosse por mim, eu queria que ele tivesse me revelado antes, ela com vida. Mas ele me revelou agora, meus irmãos, porque ele sabe todas as coisas. Então que você não reclame, que você não questione. Que você somente agradeça a ele, porque ele nos conhece. Ele preparou uma Tatiana primeiro para me suportar. Porque ele sabia, se me falasse antes, se me revelasse antes, eu não ia suportar. Então, ele falou agora, porque ele me preparou. Porque ele sabia que agora eu ia estar preparada para suportar. Porque a pancada foi grande, meus irmãos. Mas a estrutura é maior. Eu estou aqui, firme e forte. Doeu, né, meus irmãos? Vou dizer que não, doeu. A irmã Tatiana chorou um pouquinho, chorei, vou dizer que não. Foi difícil. Passei o dia todinho, né, meio tristezinha, vou dizer. Né? Mas é assim mesmo. Mas estou aqui agora à noite para gravar. E para falar que Deus é maravilhoso. Que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva. Né? E que você somente adore. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigada, Pai. Porque eu venci. Porque o Senhor sempre esteve comigo. E eu sou grata ao Senhor por tudo. Por tudo, Pai. Sou falha, pecadora, né? Mas o Senhor, né? Eu sei que o Senhor me ama. E eu sei que o Senhor sempre está comigo, em todos os momentos. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo. Porque eu passei por tudo, não neguei o nome do Senhor. Eu passei por tudo, não desisti do Senhor. Mesmo chorando, sofrendo, mas sempre, né? Gravando para o Senhor, fazendo a tua obra. Oh, aleluia! E estou feliz, meus irmãos. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. Porque todo sofrimento, meus irmãos, que eu passei, né? Valeu a pena. Porque só fez amadurecer a irmã Tatiana. Me deixar mais forte. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor, por tudo.
Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Aleluia. A irmã Tatiana agora para encerrar, meus irmãos. Deixar o louvor da harpa cristã, número 15. Amém, meus irmãos? Oh, glória. Para encerrar, oh, glória. O número 15 da harpa cristã. Vamos lá, meus irmãos? Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora minha alegre sua luz. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora minha alegre sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora minha alegre sua luz. Quantidoso então este meu coração, conhecendo do excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora eu me alegro em sua luz. Oh, glória, obrigada, Senhor, por ter aberto meus olhos, por fazer eu enxergar a verdade, porque o Senhor é verdade, o Senhor não é engano, o Senhor não é mentira. Só tenho a agradecer a Deus por tudo, meus irmãos. Obrigada, Senhor. Enquanto eu viver, meus irmãos, enquanto eu viver, é para fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Porque só Ele, meus irmãos, é merecedor de toda a honra e toda a glória. Oh, aleluia. Que você somente adore, meus irmãos. Faça a vontade dEle. Obedeça a Ele. Porque Ele morreu naquela cruz por mim e por você, para nos salvar. Eu e você sendo falho, pecador. Ele deu a vida por nós. Que amor é esse, meus irmãos? Quando todos vão embora, Ele está comigo, com você. Quando todos vão, Ele que fica. Porque foi assim na vida da irmã Tatiana. Quando todos me deixaram, quando todos me desampararam, né? Esqueceram de mim, o meu pai sempre esteve comigo. Eu estou aqui, minha filha. Fala comigo. Eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para te aconselhar. Fala comigo. Que eu te aconselho, que eu falo contigo. Porque sempre foi Deus na minha vida, meus irmãos. Para me aconselhar, para falar comigo. Porque muitas das vezes, meus irmãos, eu queria falar algo para alguém, mas tinha medo de falar e depois, né? A rua toda ficar sabendo. Mas aconteceu comigo, meus irmãos, de confiar demais nas pessoas, né? E falar coisas que, né? Coisas, né? Minha, íntima, né? E depois a rua tá cheia. Mas agora eu aprendi, meus irmãos. A gente tem que confiar somente em Deus.
Porque nem todo mundo, né? Verdadeiramente é o que diz. Muitos fingem uma coisa que não é, né? Engana a gente. Mas eu aprendi, meus irmãos. Sofri muito, mas aprendi. Que nem todo mundo, meus irmãos, é digno de confiança. Porque muitos fingem ser o que não é. Mas quando a capa não cai, meus irmãos, Deus arranca. Quando a máscara não cai, Deus arranca. Aleluia. Deus arranca, meus irmãos. Porque Deus é verdade. Porque tem muitas pessoas que se escondem. Coloca uma capa, coloca uma máscara, se esconde. E eu sofri muito, meus irmãos, por isso. Porque pessoas, né, usaram máscara, usaram capa para me enganar. Mas agora a capa caiu. Agora as máscaras caiu. Porque Deus arrancou. Porque Deus, ele arranca, meus irmãos. Deus, ele arranca. Aleluia. Aleluia. Eu só tenho a agradecer a ele por tudo, meus irmãos. Que ele, né, tirou minha cegueira. Aleluia. Que eu não estou mais cega, meus irmãos. Porque Deus me mostrou a verdade. Só tenho a agradecer a meu Deus. Obrigada, Senhor, por tudo. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Tomar água minha, né, meus irmãos, né? Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Perdão, meus irmãos, estou um pouco gripada, viu? Mas tem que, né, gravar. Já terminei, graças a Deus. Uma golinha agora para encerrar. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. E só até aqui, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima noite e um ótimo início de semana. E obrigado a todos vocês por assistir os vídeos da irmã Tatiana, por, né, compartilhar, né, por, né. Sou grata a cada um de vocês, meus irmãos, por se inscrever, né. Oh, aleluia. Obrigado a todos vocês que assistem meus vídeos, né. Aleluia. Eu creio que Deus falou, né, com meus irmãos através, né, da palavra e através, né, do meu testemunho, né, meus irmãos. Que é o testemunho, né. Aleluia. A história da irmã Tatiana, né, um pouco da minha história, é testemunho. E eu tinha que falar, né, porque, né, quando Deus manda, tem que, né, obedecer. Ele me preparou, né, colocou as palavras na minha boca e mandou eu falar. Então eu somente tenho que obedecer, porque eu sou vaso. E vaso tem que ser obediente e fazer a vontade do Pai. Aleluia. Porque quando ele manda você falar, ele se responsabiliza. Aleluia. Eu tava me preparando, meus irmãos, porque a gente fica, né, oh meu Deus, né. Ô Jesus, vou falar o quê? Ele me preparou, meus irmãos. O dia todo, minha irmã Tatiana não gravei, né? Ia gravar, né? Mas Deus disse não. Deixa pra gravar à noite. Aleluia. E conte, fale tudo que eu lhe revelei, né? Fale. Meu Deus, né? Mas, eis-me aqui. Né? Porque quando ele manda, ele se responsabiliza. Quando ele manda, ele coloca a palavra na tua boca. Não é o que você quer falar, não. Então você não tenha medo. Quando ele mandar falar, fale. Aleluia. Porque o engano acabou, meus irmãos, na tua vida. A mentira acabou na minha tua vida. Acabou, meus irmãos. Acabou o engano. Acabou a mentira. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. E só até aqui, meus irmãos. Fico todos com Deus, a paz do Senhor. E todos, né? E uma boa noite para todos. Amém, meus irmãos?